Pessoal, quatro problemas principais de projeto a antropometria vai nos auxiliar, nós enquanto projetistas. Ela vai nos permitir prover espaço livre para que os usuários, os operadores, possam, por exemplo, acessar uma cabine, sair de um espaço confinado. O caso do batente, que eu já me referi, é um tipo de problema de prover espaço livre para que as pessoas transitem. Então, essa é uma classe de problemas que a ergonomia, em particular a antropometria, vai nos capacitar no projeto. Segundo problema, facilitar, prover alcance adequado. É quase o inverso do problema de prover espaço livre. No caso aqui, eu quero que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a controles em uma cabine de comando, tenham acesso fácil, que elas não precisem adotar posições extremas, por exemplo, para acionar um controle. Então eu tenho que distribuir, por exemplo, esses controles numa zona de alcance fácil, onde eu não tenho que fazer um esforço biomecânico assim, excessivo, desnecessário. Só um parênteses aqui, pessoal. Antropometria e biomecânica são disciplinas que andam juntas, são irmãs. Quer dizer, muitas vezes um critério antropométrico é para você não colocar o operador, o usuário, o trabalhador, numa situação biomecanicamente desfavorável, ou seja, numa postura extrema, certo? Biomecânica nós vamos estudar depois, mas eu já adianto para vocês que ela trata dessas questões, da colocação dos membros corporais humanas em situações diversas, de trabalho. O pessoal da educação física estuda em situação de esporte, por exemplo. Muito bem. Então, alcance. Um terceiro problema é garantir que as pessoas livremente adotem aquela postura que sejam de agrado desses trabalhadores ou que facilitem a execução das suas tarefas, tá certo? E que não constranjam os trabalhadores em posturas rígidas, inadequadas. Porque, mais um parênteses, pessoal, o tema postura é um tema muitas vezes mal compreendido. Existe aquela visão antiga, autoritária da nossa avó, fala, senta direito, menino, tem aquela coisa, né? Como se a postura fosse um objetivo a se atingir e você chega lá e você trava. Não é. A gente tem que facilitar para as pessoas que elas adotem, que elas tenham um repertório, vamos dizer assim, postural amplo. Ninguém quer constranger ninguém. Então, por exemplo, uma boa cadeira, que nem essa minha aqui, ela me permite eu constantemente mudar minha colocação postural nessa interface, com uma série de ajustes que ela tem e com as dimensões adequadas para que eu não fique simplesmente preso. Então, essa é uma característica adequada que a antropometria nos permite. Perfeito? E finalmente, pessoal, uma quarta classe de problemas é a interação das pessoas, e no nosso caso a gente está mais interessado em situação de trabalho, onde alguma força de algum segmento corporal tem que ser exercida sobre algo. Então, por exemplo, um acionamento do interruptor para iluminação. Existe um valor mínimo de pressão que tem que ser aplicado para que ele acione. Nesse caso, a gente tem que favorecer todos os usuários, criança, idoso. Então, evidentemente, aquela quantidade de esforço que a gente vai pedir para o usuário ao utilizar esse dispositivo
tem que ser mínima. Vamos pensar num problema contrário. E aí um exemplo bom é, por exemplo, imagina que você é um piloto de um caça, de um jato militar, e numa situação qualquer, uma situação de emergência, você tem que ejetar o seu assento para escapar, por exemplo. Então, esse mecanismo de ejeção, ele não pode ser projetado em termos de interação com força do operador, como a gente pensou no interruptor, né? Senão qualquer esbarrão lá você já é ejetado do caça. É uma situação extrema. Então, em alguns tipos de projeto, você tem que dosar o esforço que o usuário tem que exercer para acionar determinado. Por exemplo, controles de painel também, né? De carro. Você tem um leque de pessoas com uma variabilidade grande que usam um habitáculo veicular. Tá? Então, são os 4 principais problemas que a antropometria vai nos auxiliar enquanto projetistas. Adiante. Pessoal, agora uma palavra sobre os fatores. Quer dizer, o que leva as dimensões corporais nossas serem tão diversas, né? Então, esse material eu tenho um pouquinho mais em detalhe no PDF, tá? Mas passar rapidamente por ele. Essa é uma área chamada antropologia física, certo? Bom, existe a variabilidade histórica ou secular, vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, aquela ideia de que ao longo das gerações há uma mudança, mesmo que sutil, mas há uma mudança nas dimensões corporais. Então, isso é um caso claro com estatura. Então, existem estudos que se fizeram ao longo de décadas sobre certos grupos particulares. Por exemplo, eu já vi estudos sobre pilotos americanos ao longo de todo o século XX, mostrando que há um incremento de alguns centímetros lá na estatura média desses pilotos. Isso deve ser por uma série de fatores. Acesso a uma nutrição mais equilibrada, por exemplo, né? Esportes, condições de saúde em geral, né? Então, existe essa variabilidade secular. Existe a variabilidade entre grupos nacionais ou grupos étnicos. Então, por exemplo, entre caucasianos, brancos, europeus, caucasianos, ou os descendentes, né? Entre populações negras, populações, por exemplo, africanas, entre populações asiáticas, né? Japoneses, coreanos, etc., os chineses. Então, existe alguma variabilidade dimensional importante? Existe, muito pouco, muito pouco. E isso é importante, acho que em situações muito restritas. Então, por exemplo, a principal diferença, é curioso pensar, entre essas populações, esses grupos nacionais, está na relação entre a altura assentado, por exemplo, o comprimento do tronco, a altura assentado você toma do assento até a cabeça, né? E o comprimento das pernas. Essa relação entre tronco e perna é um pouco diferente. Por exemplo, os grupos asiáticos têm essa relação menor, tá? E os grupos, por exemplo, as populações negras, têm essa relação um pouco maior, né? E isso é importante. Por exemplo, se você vai nesse mercado globalizado, né? Muita gente reclamava, isso eu me lembro, pessoal, quando os primeiros carros japoneses, por exemplo, vieram para o nosso mercado, que os bancos eram muito baixos, aqueles bancos que não tinham regulagem de altura, daqueles carros mais simples, era baixo para a nossa população, pelo menos a partir de uma certa faixa de usuários que tem um percentil mais alto com relação à estatura. Logo a gente vai entender o que é o percentil numa distribuição antropométrica de valores corporais, né? Então
se você vai projetar para uma população muito específica, então pode ser importante essas pequenas características entre grupos nacionais, mas normalmente não é, tá? Bom, as dimensões, por exemplo, entre homens e mulheres são claramente diferentes, tanto em dimensões corporais quanto em composição corporal, de massa, relação massa magra, gordura, etc. É diferente, né? Constituição corporal, a pessoa mais magra, mais volumosa, etc., né? Roupas e equipamentos, isso também é interessante, pessoal, porque é importante, né? Porque, por exemplo, se o seu projeto vai fazer parte da rotina de trabalho de alguém, e essa pessoa vai usar, por exemplo, equipamento de proteção individual, né? Luvas, óculos, capacetes, então você tem que levar isso em conta no teu projeto. Isso é como ele, se essas roupas e equipamentos, eles aumentassem de forma artificial aquele segmento corporal, o capacete, a luva, né? Então, você tem que levar em conta isso também, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Natureza das medidas antropométricas, tá? Então, existem aquelas onde as medições são feitas com as pessoas numa posição padronizada. Então, por exemplo, para medir a altura do cotovelo em pé, tem que haver essa flexão braço em antebraço em 90 graus para você tomar a medida. Altura dos olhos, estatura, são típicos medidas antropométricas estruturais ou estáticas, ou seja, para que haja confiabilidade entre amostras, né, entre medições, os sujeitos que estão sendo medidos têm que adotar a mesma posição, a mesma postura. E existem aquelas medidas, as chamadas funcionais e dinâmicas, quando se avalia, por exemplo, o movimento de segmentos corporais, fazendo, por exemplo, gestos de alcançar, etc. Rotação, né? Flexão de segmentos corporais. Então, essas são as medidas funcionais ou dinâmicas, tá? Então, essa é a primeira classificação. Muito bem, pessoal. Agora, uma palavra sobre como se obtém e como se dá o dado antropométrico, tá? Vamos lá, então, vamos prestar atenção aqui nessa tabela, onde determinado segmento corporal, que agora eu não me lembro onde eu peguei isso, talvez me diluída, mas vamos aqui concordar que isso aqui pode ser também um comprimento do braço de uma certa população. Então, um certo número de indivíduos teve essa medida corporal medida, justamente essa dimensão corporal, e esses dados foram ordenados do menor valor medido, que nessa distribuição foi 62,5, então o menor indivíduo, no sentido de comprimento do braço, por exemplo, exibiu esse valor, até o maior valor medido, que foi 76 centímetros, Esse é o maior indivíduo, tá? Então, primeira coisa, esses dados foram ordenados, beleza. Daí foram criados intervalos, tá? Para construir o quê? Um histograma, que é uma forma muito interessante, fácil de você apreciar uma distribuição de valores antropométricos, tá certo? Então, vocês lembram, existe uma regra para você criar esses intervalos em função do número de valores da tua distribuição, tá? Então, você já deve, com certeza, vocês já fizeram em alguma disciplina, ou mais de uma, com certeza, construindo histogramas, né? Então, não vamos nos alongar muito nesse conceito. Então, aqui foi criado um histograma para essa distribuição dimensional do menor valor lido para o maior valor lido. Importante, pessoal, foi anotada
a frequência de ocorrência de cada valor, ou aqui no caso de cada intervalo. Então, por exemplo, esse intervalo, que tem esse ponto médio, ocorreu só num indivíduo só dessa distribuição. Tá? No outro extremo, esse intervalo aqui também ocorreu em um só indivíduo. Na medida que os dados a gente vai varrendo essa distribuição entre o menor indivíduo e o maior indivíduo, as ocorrências são mais frequentes. Então, esse intervalo ocorreu em 3 indivíduos, esse em 3, esse em 16, até chegar naquele intervalo onde a frequência foi maior, ou seja, mais indivíduos exibiram aquele valor. Isso já está cheirando o quê, pessoal? Tá cheirando a distribuição normal, a boa e velha curva de Gauss, a curva do sino, tão útil e que explica a distribuição de tantos fenômenos biológicos ou não biológicos, e em particular é muito adequado, exprime como se varia as dimensões corporais humanas. Então, a moral da história é que nós podemos caracterizar a variabilidade dimensional das dimensões corporais como uma distribuição normal, ou seja, vai ter um valor, vai ter em torno de um determinado valor, muita gente vai exibir aquele valor, próximo daquele valor que a gente sabe, um valor médio, mas a gente tem outros indicadores, né? E na medida que a gente percorre um lado da curva de Gauss, se eu for para a direita, eu vou estar falando daqueles indivíduos maiores, se eu for para a esquerda, os indivíduos menores, porque essa série foi ordenada do menor para o maior, menos indivíduos vão exibindo esses valores. Da forma que a gente vai se distanciando da média, mais um desvio padrão, menos um desvio padrão, mais 2 desvios padrões, muito menos pessoas vão exibindo aqueles valores. Então, essa é a grande moral da história e é toda a estatística que a gente vai precisar para entender, ler uma tabela antropométrica e depois aplicá-la numa situação de projeto. Beleza? Então, pessoal, vamos lembrar, olha, vamos lembrar a nossa curva de Gauss, né? Se ela é uma curva abstrata perfeita, essas 3 grandezas, vocês vão lembrar, essas 3 grandezas coincidem. Ou seja, a moda é igual à mediana, que é igual à média. Então, a moda, aquele valor que mais ocorre nessa distribuição. A mediana, aquele valor que divide a série em 2 partes iguais. E a média, que é a soma de todos os valores dividida pelo número de ocorrências. Então, se a distribuição é perfeita, esses valores coincidem. No mundo real não é assim. A curva de Gauss, ela sempre vai ter uma tendência, né? Por exemplo, nesse caso aqui, olha, peso de homens norte-americanos. Isso aqui deve estar com certeza, né, em pounds, né? Senão já começa por 100 quilos, nem numa população que já está com sobrepeso importante que nem a americana, né? E a nossa também, né? Aqui entre nós, não começaria com 100 quilos, né? Brincadeira, né, pessoal? Deve ser libras, né? Pounds. Muito bem. Nesse caso, essa distribuição, ela tem uma tendência um pouco para a esquerda. Então, olha, a moda e a mediana são um pouquinho menor que a média, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, e aqui está a frequência, né? O número de indivíduos que estão com aquele valor, tá? Então, próximo da média, tem muito mais gente, tá vendo? Olha, à medida que você pega as pessoas, os mais magros e os mais gordos representam um menor número nessa distribuição. Então, isso vai acontecer com todas as dimensões corporais, nas tabelas antropométricas. Tá bom?